Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Nesse vídeo, eu vou fazer algumas reflexões filosóficas e dois pontos que eu acho importante que, que eu vou trabalhar, que eu acho que são pontos filosóficos elevados. É o caso da reencarnação e também da comunicação entre vivos e mortos, tá ok? Então veja que a reencarnação ela é uma doutrina que eu acredito que mais da metade da população da Terra acreditam na reencarnação, tá ok? Então é algo que desde os primórdios do homem, que o homem considera que ele teria outras vidas, tá ok? Mas a Bíblia sinaliza, o pessoal que estuda a Bíblia, eu não sei exatamente qual foi o capítulo ou versículo, ela diz que é destinada ao homem viver uma só vez e depois virá o juízo final, tá ok? Então eu respeito a Bíblia, eu acho um livro interessante, mas eu não concordo, tá ok? Você veja, por exemplo, que a reencarnação ela é uma maneira de tentar solucionar problemas filosóficos que o homem se debate há muito tempo. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aí do sofrimento do homem na terra, na natureza. Por que o sofrimento, na verdade? Por exemplo, porque uma pessoa nasce cega, não é? Então, o que seria? Você está vendo aí um efeito e a causa estaria no passado, em encarnações passadas dessa pessoa, tá certo? Então, a teoria de uma só unicidade, ela não equaciona problemas filosóficos delicados, tá ok? Só aqui. Por exemplo, vamos tentar entender a questão da Bíblia. Segundo a Bíblia, eu sou avaliado em uma existência. Veja bem como são as coisas. Então, dependendo das minhas ações nessa única vida que eu tenho, eu vou ou para o céu ou vou para o inferno, tá certo? Porque a Bíblia supõe que eu vou ter uma única existência, certo? Então, dependendo das minhas ações, se eu fizer boas ações, eu vou para o céu, ou se eu fizer más ações, eu vou para o inferno. Veja, aí que eu não concordo, é porque eu sou avaliado em única existência, e em uma única existência eu vou ter um destino, né, final de ir para o céu, para o inferno, e supostamente um inferno eterno, de sofrimento eterno, né? Então eu sou avaliado por Deus simplesmente através de uma encarnação, não é? Tá ok? Então eu poderia perguntar assim: qual seria a avaliação de Deus para uma criança que morre com tenra idade de 1 ano, com 1 ano de câncer, por exemplo? Então como é que Deus faria essa avaliação? Porque a pessoa não teve a oportunidade de fazer, a criança pelo menos, ela não teve a oportunidade de fazer nem o bem nem o mal, né? Então, como seria a avaliação de Deus, tá certo? Então, são questões filosóficas que têm preocupado o homem desde lá, os gregos antigos, desde que o homem se conhece como homem, e tentar entender certos mistérios da vida, né? Tá certo? Então, a doutrina da unicidade da existência, ela não resolve esses problemas, tá ok? Do sofrimento, porque tanta disparidade, né? Tem pessoas que nascem aleijadas, outras saudáveis. Então, como é que você explica essas questões que a gente identifica no dia a dia? Não é verdade? Porque a Bíblia supõe que eu vou existir uma só vez, está destinado ao homem viver uma só vez, e depois que eu morrer, eu vou ser julgado pelo que eu fiz nessa existência. Se eu fiz o bem, eu vou para o céu. Se eu fiz o mal, eu vou sofrer eternamente, tá ok? Tá certo? Então veja que há uma certa incoerência ou certa contradição do postulado ou
do que a Bíblia prega, tá ok? Então, muitas filosofias na Terra, você vê aí, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, muitas filosofias como o espiritismo, Rosa Cruz, teosofia, eles pregam a reencarnação, tá ok? Por exemplo, deixa eu colocar uma coisa assim que é uma coisa assim a refletir. Por exemplo, o Einstein. O Einstein, ele foi um físico, ele foi um físico responsável, muito responsável pelo avanço da física na Terra. A física do século XX, a chamada física moderna, tá ok? Então eu faria a seguinte pergunta: como é que o Einstein conseguiu uma bagagem dessa? Ele conseguiu essa bagagem simplesmente em uma encarnação, né? Ele fez um curso de graduação em física na ETH, na Suíça, em Berna, se não me engano. Quer dizer, única graduação e uma encarnação, ele conseguiu essa bagagem toda. Então eu acho isso muito provável, tá certo? Então certas questões devem ser melhor analisadas aí pelos filósofos, teólogos, não é isso? Não é possível que o Einstein simplesmente tenha conseguido essa bagagem toda em uma encarnação. A minha hipótese é que o Einstein, ele teve milhões ou talvez bilhões de encarnações como físico, tá ok? E foi adquirindo essa bagagem ao longo desse processo, tá certo? Por exemplo, o Einstein, eu já coloquei em outros vídeos, ele é um físico elevado, tá ok? É porque muitas pessoas não imaginam, não pensam, não têm ideia de que uma pessoa possa ser elevada à física, né? Ou na matemática, ou na biologia, tá ok? O Einstein é um físico de magnitude 22. Assim, para ter uma ideia, o Newton é 21, o Isidro é 20 e Jesus é 23. Isso é a magnitude do físico, que varia de 1 a 24. De 20 a 24, ele está na categoria do muito elevado. Então o Einstein é um físico muito elevado. Aí você me pergunta, mas como foi que ele adquiriu essa capacidade? Ao longo de muitas encarnações, tá ok? Não foi simplesmente em uma encarnação na Terra que ele conseguiu essa capacidade, tá ok? Isso aí é bem óbvio, uma coisa bem lógica de se entender, tá certo? Por exemplo, dou outro exemplo. Por exemplo, o John Lennon, o ex-Beatle, né? De onde o John adquiriu uma capacidade musical assim tão forte, na verdade. Ele e o Paul, além de serem bons cantores, eles são bons compositores. Então, como foi que ele adquiriu essa capacidade extraordinária, né? Um bom musicista, né? O John, o Paul, o George também, né? Eu não conheço ninguém assim que não gosta dos Beatles, né? Eu, assim, 80% das músicas do Beatles eu gosto muito. É difícil encontrar uma pessoa que não gosta dos Beatles, né? Então a questão é essa, de onde vem essa capacidade? Às vezes você encontra pessoas que têm uma capacidade incrível de tocar piano, não é? De onde vem essa capacidade? Às vezes é uma coisa inata de outras vidas que ele adquiriu, né? Ela é atrás dessa bagagem nessa encarnação, tá ok? Então aí é uma questão que eu coloco essas questões aqui para reflexões, tá ok? É usar a inteligência, afinal de contas, se Deus existe, ele nos deu o dom da inteligência e poder avaliar as coisas, não é verdade? Deixa eu colocar outra coisa, na encarnação, ou na reencarnação, que há interpretações diferentes. Vamos lá. Por exemplo, na Bíblia tem duas passagens que Jesus sinaliza a reencarnação. Então vamos lá. Primeiro, ele conversando com os discípulos, ele fala que o João Batista, ele dá a ideia, pelo menos para os discípulos, que o João Batista era a encarnação do Elias, que era um profeta hebreu que viveu mais ou menos 600 a 700 anos antes de Cristo. Isso ele conversando lá com os discípulos, tá ok? Outra passagem na Bíblia que, assim, que dá uma ideia da reencarnação é um papo que ele teve com Nicodemos, que ele fala que quem não renascer da água do Espírito não verá o reino de Deus ou do céu. Ele dá uma ideia de reencarnação, mas veja,
aqui há interpretações diferentes, tá certo? Os cristãos vão dizer que ele está se referindo ao batismo, mas na minha interpretação do Isídio, há um significado diferente. Por exemplo, que a água é a matéria, que são as reencarnações na matéria, e no espírito ele está sinalizando que é possível eu nascer em planos mentais ou espirituais elevados. Então o Cristo dá uma ideia de reencarnação, seja na matéria, ou seja em planos espirituais ou planos mentais. Por exemplo, isso é uma ideia, por exemplo, que os espíritas não colocam essa ideia. Os espíritas pregam a reencarnação do espírito da matéria. Tá ok? O Isídio me deu uma interpretação diferente. Veja bem, é a minha interpretação do Isídio. É claro que as pessoas vão, os cristãos vão ter uma interpretação diferente da questão. Para mim, ele sinalizou renascer, tanto na matéria como no espírito, tá? No campo mental, ou planos espirituais ou mentais. Tá ok? Então, pelo menos em duas passagens que há interpretações diversas e diferentes, aí eu respeito, né? Eu tô dando aqui a minha interpretação e a do Isídio, tá ok? Os cristãos veem o batismo, a questão do Elias, eles veem também de uma forma diferente a questão, tá certo? Então são interpretações diferentes. O que eu estou querendo defender aqui é a reencarnação, mas não seria só a reencarnação na matéria, reencarnação também em planos espirituais elevados. Eu posso me encarnar em planos mentais e espirituais e continuo meu processo de elevação do espírito. Eu não posso só me encarnar na matéria, eu posso me encarnar em planos espirituais elevados. Tá ok? Bom, então, deixa eu ver aqui. Então eu citei os dois exemplos, né, do Einstein, como é que o Einstein conseguiu essa bagagem na física, tá ok? Simplesmente em uma vida, não é? Uma coisa pouco provável. Então, o John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison, o Ringo Starr, onde foi que eles conseguiram essa bagagem? Né? Em uma só existência. Então são questões aí a serem refletidas, tá certo? Então veja bem, aqui eu tô analisando duas questões que são questões filosóficas, que são muito debatidas ao longo da história do homem, que é a reencarnação, a multiplicidade de existências, né? O Espiritismo prega a multiplicidade de existências na matéria, tá ok? E também a questão da comunicação entre mortos e vivos, tá ok? Então veja bem, o primeiro ponto que eu estou colocando aqui é a reencarnação, tá certo? Então eu falei, por exemplo, a questão da Bíblia, que tem duas passagens aí, tá? Jesus sinaliza de uma maneira e está sendo interpretado de outra, segundo a minha visão. E também eu estou colocando algumas ideias aí, como o Einstein, o John, o Paul, de onde eles conseguiram essa capacidade. Ou então, como é que você explica uma pessoa nascer cega, sem braço, sem perna? O que é? Deus quer que a pessoa sofra? Eu acho que não, né? Deus, segundo Jesus, é amor, bondade, compreensão. Tá certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que essa parte aí. Então vamos lá. A segunda parte que eu quero colocar é a questão da comunicação, tá ok? Que eu acho importante também, que são dois pontos que eu quero fazer aqui uma avaliação com vocês. Aqui eu vou colocar o vídeo como algumas reflexões filosóficas, tá ok? O segundo ponto aqui que eu quero tratar é a comunicação entre mortos e vivos. Novamente, a Bíblia sinaliza respeito à Bíblia, e eu acho super interessante, tem questões muito interessantes na Bíblia, eu já disse aqui, a vida de Jesus, de Moisés, Josué, Sansão, mas há algumas questões na Bíblia que não está claro. Então a Bíblia sinaliza que é abominável a Deus esse tipo de comunicação, tá ok? Me desculpe eu não saber dizer aonde lá você vê que, acho que não sei se é o Velho Testamento que sinaliza isso. Então, por exemplo, no meu caso, por exemplo, as pessoas, esse cara aí tá viajando, é um doido, esquizofrênico, conversando com o espírito, não é? Talvez tenha algumas pessoas que interpretam dessa forma. Na verdade, esse cara aí tá viajando, conversando com o Isídio, um espírito, não é isso? Se fosse assim, então teria muitos médios no Brasil que também são doidos, esquizofrênicos. Enfim, eu não vou citar nomes aqui, eu acho que deu para entender, tá certo?
Eu acho o seguinte, que a comunicação entre mortos e vivos, ou vivos e mortos, na verdade, eles estão mais vivos do que nós, né? É verdade. A gente diz assim que os caras estão mortos, os caras estão mais vivos do que a gente, não é verdade? Então essa comunicação entre os dois mundos, vamos dizer assim, ela é possível. E eu tenho essa comunicação. Eu tenho comunicação com o Isídio, tá ok? O Isídio se apresentou a mim, isso em 1980, quando eu fiz uma cadeira de princípios de física moderna, que eu critiquei, não, eu fiquei analisando dois tópicos, que eram tópicos sobre a relatividade especial do Einstein, e também o princípio de indeterminação de Heisenberg, que os dois dão a ideia do absoluto. E naquela época eu pensava assim, que eu não concordava no absoluto, e eu achava assim, pô, o absoluto não existe, então há algum problema com essas duas teorias? Naquela época, em 1980. E o Isídio se aproximou de mim, porque achou interessante que um cara com 20 anos, eu não acreditava no absoluto, tá ok? Aí ele se aproximou de mim, tá certo? Então, tô olhando aqui meu lembrete, tá ok? Então, eu acho que essa comunicação, eu acho interessante. Por quê? Porque existem planos elevados, tá ok? Então, às vezes, você tem um conhecimento que é mais elevado do que na superfície da Terra, tá ok? Por exemplo, o cara que é materialista, ele se fecha a essas realidades, não é? Se o cara não acredita que existem planos mentais ou espirituais, ele não vai acreditar que seja possível a comunicação, talvez com uma entidade mais elevada do que ele, por exemplo. O cara não vai acreditar, não é verdade? Não é? Se o cara é materialista, ele não acredita que ele, quando morrer, ele vai para o nada ou vai deixar de existir, ele não vai acreditar em comunicações entre esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, tá ok? Então eu cito aqui dois casos que eu acho interessantes. A questão, por exemplo, dessa comunicação. Existiu um químico alemão chamado Augusto Kekulé. Kekulé, acho que é essa a expressão. Kekulé ou Kekulé. Ele era um químico orgânico alemão. E ele estudava muito as propriedades do carbono, porque o átomo de carbono é tetravalente, é muito reativo, não é? Então ele estudava as moléculas orgânicas. E tinha uma que despertava muita atenção dele, que era a molécula do benzeno. O benzeno, para quem não sabe, é uma molécula orgânica, tá ok? Muito especial. Aí, vamos lá, é interessante essa história. Aí ele não conseguia encontrar uma solução, o design ou a estrutura da molécula do benzeno, tá ok? E olha que ele era um cara bem preparado, tá ok? Aí ele sonhou, ele de um dia para outro, né? Ele teve um sonho estranho, de uma cobra mordendo o rabo. Veja bem como é interessante. Aí ele acordou no outro dia, aí, poxa, que sonho estranho eu tive. Uma cobra mordendo o rabo. Aí ele analisou que aquele talvez um feeling ou um insight químico que sinalizava para ele, ou dava uma ideia de como seria a estrutura da molécula do benzeno. Então o insight queria dizer que ela era fechada, cíclica. Aí nos estudos dele, do Kekulé, ele chegou à conclusão que era tipo um hexágono, tá ok? Isso foi assim um ponto de partida, um gatilho para ele chegar a essa conclusão. Claro que foi um gatilho que ele estudando chegou a essa conclusão. Mas foi importante o gatilho, vamos dizer assim, tá certo? E realmente hoje sabe-se que ele tinha razão, tá ok? Aí o pessoal da química que se expressa, eu digo alguma coisa, né? Aí tá mais na área da química, a química orgânica, né? A molécula do benzeno, tá ok? E que porque o Kekulé, se fosse o caso de ter prêmio Nobel na época que ele fez esses estudos, ele teria ganhado o prêmio Nobel, tá ok? Ele era um cara muito respeitado na comunidade científica. O pessoal aí da área química sabe a quem eu estou me referindo, tá ok? Bom,
Aí veja como foi importante a questão da comunicação, tá certo? Então, talvez tenha sido algum amigo espiritual da área da química, né? Que deu esse gatilho, deu esse feeling, vamos dizer assim, para o Kekulé. Então, tá certo? Tá ok? Então foi uma comunicação através de um sonho. Vamos dar outro exemplo, por exemplo, do Einstein. Eu acho interessante essa também. O Einstein estava no escritório de patentes, o pessoal das físicas sabe que ele trabalhou alguns anos no escritório de patentes. Ele tava numa cadeira e de repente cochilou. Aí a história diz mais ou menos que ele teve um insight físico e inclusive ele diz que foi um pensamento mais feliz que ele teve na vida dele, que o insight era que o pensamento é que a massa inercial é igual à massa gravitacional, que é o chamado princípio de equivalência. Esse insight, esse feeling, esse insight físico, aí pode ter sido uma forma de comunicação do Albert com outro espírito, tá ok? Porque ele estava cochilando. O pessoal ainda brinca às vezes que ele quase cai da cadeira, né? Quando ele se assusta e assim, se posiciona na cadeira, que ele estava cochilando. E aí ele acha aquela ideia ali poderia ser o começo de uma teoria física, que realmente foi, né? O princípio de equivalência foi o começo para criar a RG, a relatividade geral do Einstein. Então veja novamente que aí você tem talvez algum amigo espiritual, não é? Que sinalizou, Albert, não esqueça disso. A massa inercial é igual à massa gravitacional. Tá certo? Até o feeling, a intuição, aquela intuição, aquele feeling, né? Que às vezes é um contato espiritual, tá ok? Eu não sei se o pessoal concorda, tá certo? Esse feeling, de onde vem essa intuição física, não é? Às vezes é um contato que você tem, não concorda? Na verdade, às vezes um contato com entidades elevadas ou não, seja em algum conhecimento, por exemplo, o Kekulé foi na área da química, o Einstein foi na área da física, e assim vai, tá certo? Eu não sei se o pessoal concorda, eu acredito sim, eu acredito porque eu vejo isso na minha vida em relação ao Isídio, tá ok? Agora o terceiro caso, que sou eu mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu era espírita, mas o Isídio criticou tantas coisas no espiritismo que eu deixei de ser espírita, tá ok? Por exemplo, a questão da alma imortal que o espiritismo prega, a alma não é imortal. A alma é um pacote limitado de energia. Até o Cristo tem um pacote limitado de energia. Tá certo? A questão de Deus no espiritismo também não está claro. Um Deus absoluto. O absoluto não existe. Como é que existe um Deus absoluto? Foi outra questão que eu fiquei analisando junto com o Isídio. A questão, por exemplo, da alma imortal, de um Deus absoluto. A questão, por exemplo, da evolução. Não é bem uma evolução. O que acontece é o seguinte, é o fortalecimento da mente. Você vai incrementando os seus valores de energia. Não é um processo como prega o espiritismo de evolução. É outra questão que não ficou claro. Tá certo? Então são várias questões. Por exemplo, o espiritismo prega a reencarnação, as múltiplas existências, na matéria. Eu posso também me encarnar em planos espirituais. É uma coisa que o espiritismo não trata. Tá ok? Múltiplas encarnações em planos materiais e em planos espirituais. Tá certo? É uma questão até que o Isídio criticou até agora eu me esqueci a palavra. Porque a palavra é antropocentrismo. Vem uma palavra que quer dizer homicentrismo. Certo? Antropocentrismo. Que a palavra é meio grande mesmo. Então o Isídio também criticou o antropocentrismo. É uma coisa pregada pelo espiritismo, tá ok? Eu não vou discutir isso não. Aí, se alguém tiver interessado, eu explico por quê. Por que o Isídio critica esse ponto de vista do espiritismo. Então são várias questões aí que eu acreditava
Eu era espírita, eu estudei muitos anos espiritismo, e hoje eu não acredito mais não, entendeu? Vamos supor na área da física. Por exemplo, o Isídio tem me orientado na área da física, da filosofia e da física. Por exemplo, na área da física. Por exemplo, as equações do Einstein dizem que eu preciso de uma energia infinita para atingir a velocidade da luz. Não é não, tá certo? Aí você dá a ideia de absoluto. Na verdade, existe um pacote de energia para atingir a velocidade da luz. Esse pacote eu determinei junto com o Isídio, que é mais ou menos 10 a 20 joules de energia. Mais ou menos é equivalente a umas 1000 Itaipus, a maior hidrelétrica do Brasil. Tá certo? Outra coisa também no campo da física. A velocidade da luz, um objeto, o fóton, se um objeto atingisse a velocidade da luz, o tempo pararia. Para não, tá ok? Porque a energia, o pacote de energia da velocidade da luz é muito menor do que a energia da dimensão temporal. Eu disse isso lá em vídeos passados. Tá certo? Então são insights físicos. Esses insights, ou esses feelings, vêm do Isídio, tá ok? Por exemplo, uma coisa que o Isídio colocou também que eu achei interessante é que o espaço e o tempo é uma forma de energia, não é? Na verdade, se tudo veio de uma energia primordial e a matéria é energia, por que não o tempo e o espaço? Então foram várias questões. Por exemplo, recentemente eu coloquei um vídeo tentando explicar ou tentando entender o que é a matéria escura e a energia escura. Tá certo? Se o pessoal tiver alguma dúvida, veja lá no vídeo, né? Eu disse que a matéria escura era o tempo e que a energia escura era o espaço. E que para isso eu tinha que ter um conceito diferente de dimensão. Que a dimensão seria os elementos construtivos de um sistema. Tá ok? Então esses insights físicos vieram do Isídio. Tá legal? Que é o meu crescimento na área da filosofia e da física. Tá certo? E eu tô colocando, tô divulgando nesse canal, que o nome do canal é O Absoluto Não Existe, essas questões, tá ok? Para ser analisada. Não tô querendo enfiar a goela abaixo do meu pensamento ou do Isídio, né? Na verdade, eu sou um médium e eu sou orientado pelo Isídio, tá ok? Embora algumas questões, por exemplo, antes de conhecer o Isídio, eu já não acreditava no absoluto. Porque o absoluto tem muita consequência na física, na matemática, na religião, na filosofia. Tá certo? Então o Isídio, ele achou interessante um jovem não acreditar no absoluto e se aproximou de mim. Tá certo? Só concluindo aqui, eu acho que já deu bem uns 20 minutos. Entenda, por exemplo, o nome do canal é que o absoluto não existe. Então essa questão de um Deus absoluto é pouco provável, porque senão o indivíduo, um Deus absoluto, ele teria energia infinita, tá certo? Por exemplo, na Terra existem dois avatares que são considerados deuses absolutos. Um, todo mundo sabe, pelo menos no Ocidente, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é considerado um Deus absoluto, tá ok? Na verdade, Jesus, ele é um avatar. Ele está no terceiro degrau da escala cósmica. Ele é um Deus galáctico. Em vídeos mais à frente eu vou explicar a hierarquia cósmica, Deus planetário, Deus solar, Deus galáctico, Deus universal. Tá ok? Então ele não é um Deus absoluto. Existiu outro Deus na Terra. O pessoal que estuda o hinduísmo é Krishna. O Krishna, você estudar um pouco o hinduísmo, ele desceu à Terra, ele se encarnou na Terra mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo. O Krishna também, ele é considerado um Deus absoluto, tá ok? Eterno, imutável, que são o que prega mais ou menos o conceito do absoluto, né? Eterno e imutável, né? O Krishna é um avatar. O Krishna está no segundo degrau da escala cósmica. Ele é um deus solar. Depois eu vou trabalhar e vou falar a respeito dos deuses solares. Qual é a função de um deus solar? O que é que faz um deus solar, um deus galáctico, um deus planetário? Tá ok? Então o Krishna é um deus solar, não é um deus absoluto.
Tá legal? Assim, só para complementar, existem dois deuses solares próximos à Terra, que é o Krishna e o Buda histórico, que é o Siddhartha Gautama. São dois deuses solares. Tá certo? Essa questão de Deus, depois eu falo aí com mais calma, porque isso aí é um vídeo, tá ok? Isso é uma questão profunda na natureza. Na verdade, Deus é a questão mais profunda que existe, tá certo? O que é Deus, a eternidade, o começo da existência, a razão da existência. Então são questões profundas, tá ok? Isso aí tem que trabalhar bem para poder explicar às pessoas o que seria Deus. Tá ok? Isso aí é um vídeo, tá ok? Eu acho que já deu aí bem uns 25. Então, se alguém quiser dizer alguma coisa, eu disponibilizo o meu WhatsApp aí. Porque no último, acho que foi sobre Jesus, eu não coloquei meu número. Mas os outros vídeos tem meu número lá na descrição. Às vezes eu esqueço de colocar. Vamos ver se eu me lembro, mas todos os vídeos, praticamente todos, tem lá meu WhatsApp. Se alguém quiser falar alguma coisa, esteja aí à vontade, tá certo? Tá certo? Pois tá ok. Então, só resumindo, eu trabalhei um pouco a respeito de duas questões filosóficas. Não sei se chegou exatamente profundas, mas estaria aí pelo menos num contexto de muito elevado, que é a reencarnação, a multiplicidade de existências e a comunicação entre vivos e mortos, ou a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Tá ok? Pois tá, então aí obrigado. O último vídeo eu tava meio. O pessoal percebeu que eu tava tossindo muito, porque às vezes eu tenho essas crises. Mas eu me preparei hoje melhor para poder falar com mais tranquilidade. Desculpe aí, viu? Foi o último vídeo que eu falei sobre Jesus, que ele baixava o campo gravitacional para andar sobre as águas, né? Realmente tem umas horas que eu fico em crise mesmo, viu? Tá certo? Pois tá, então muito obrigado e até o próximo. Assim, o próximo vídeo eu vou fazer um planejamento, mais ou menos aí uns 19, 20 vídeos, e vou falar um pouco sobre esses vídeos aí à frente, tá ok? Vou dar uma ideia do que eu vou falar aí nos próximos 19 ou 20 vídeos, tá ok? Pois tá, obrigado e até o próximo vídeo.